Esta é a minha opinião. Eu sou o Flávio Cândido, advogado, OAB Amazonas 5525. Primeiro, agradecer e cumprimentar o público que está nos assistindo. Eu quero pedir mais uma gentileza a todos aqueles que estão nos prestigiando, que façam o seu comentário, a sua crítica é muito importante. Questionaram alguns vídeos nossos de óculos escuros. Eu passei há pouco mais de 30 dias por uma cirurgia, estou no período de recuperação, cirurgia nos olhos, e como a gravação tem uma luz artificial, os meus olhos estão sensíveis à luz. Eu acordei hoje, essa semana, de ressaca pela eleição polarizada, difícil, contestada, que nós vivemos no último dia 30 de outubro. E um tema bem atual, Constituição. Nós vamos falar de alguns temas. Constituição. O conselho, a concordância, a conformidade, uma forma de consolidar pessoas e comportamento social, né? Tem alguma controvérsia com relação à primeira Constituição do mundo. A gente estuda o rei inglês João Sem Terra, que foi em 1215, a primeira Carta Magna, lembrando que a Inglaterra dificilmente tem um documento físico, mesmo naquela época. Por isso, no universo jurídico é chamado de common law, a lei comum. Eles baseiam as leis muito mais em hábitos e costumes do que a formalidade escrita. Mas o João Sem Terra foi conclamado pelos barões a assinar essa primeira Carta Magna. O apelido dele, João Sem Terra, em parte pejorativo, porque ele não é o primogênito do rei e não tinha herança de patrimônio, porque naquela época só os primogênitos herdavam o patrimônio do império, né, da família. E depois esse título meio pejorativo veio porque no reinado dele ele criou muitos tributos, muitos impostos, porque a Inglaterra estava passando por uma fase muito difícil para bancar a última guerra ocorrida com a eterna rival e inimiga de guerra, a França. Os barões obrigaram o João Sem Terra a assinar uma Carta Magna, que aquilo era uma coisa rara, de 63 artigos. Depois ele conseguiu reformar para 30 e poucos, e aí a gente tem. Passando essa época, nós temos como Constituição escrita, parece que 1781, a americana. Depois nós tivemos a francesa, que foi no pós-revolução francesa, 1780, 1790, por aí, e viemos em seguida, vários outros países europeus começaram a produzir as cartas constituintes, as cartas magnas, né? No Brasil, para não delongar muito a história, nós vamos nos ater, pular o tempo, a primeira Constituição nos séculos 1700, 1800 e pouco, no século passado. E depois nós tivemos a Constituição de 45, 46, depois nós tivemos antes o Estado Novo, com lá o período do Getúlio Vargas, cai, e enfim, a nossa Constituição atual, de 1988, ela foi criada como uma Constituição rígida e, salvo engano, já tem mais de 100 emendas, né? Mas aí a gente vai continuar. O terceiro item é democracia. Demo vem lá do grego, de origem latina, as origens lá, demo povo, kratia, governo. Até com K lá, se você pegar a nomenclatura que tem lá, aquelas letrinhas do grego lá, muito doida. Então, a democracia é isso, tá? Nós vamos falar sobre Constituição, sobre liberdade, mas nós estamos vivendo um momento de fazer uma reflexão do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na história do Brasil, inclusive nessas eleições de 2022, e a gente fazer, inclusive, uma análise de o que é um povo prisioneiro, o que é um povo liberto, o que é um povo que foi aprisionado, o que é o povo que ele mesmo se autoflagelou, e tem uma história interessante, inclusive assim, fazendo um paralelo e imaginando, né? Pode ser um pouco de devaneio e até uma piração, uma viagem na maionese, mas a gente compara a tomada, né? Os hebreus foram derrotados e o povo de Jerusalém, descendente dos hebreus lá, foi escravizado,
foram levados a ferro e fogo corrente de Jerusalém até onde foi construída a cidade de Babel. E eles, nós estamos falando aí de quase 1.000 quilômetros, tá? E esse pessoal ficou escravizado por 70 anos. Isso é um comentário interessante. E quando a gente faz a leitura, eu quero deixar aqui um registro e agradecer ao pastor Arilton Oliveira, com quem eu tive o prazer, a honra de estudar a retomada da Babilônia pelo Ciro, o guerreiro que teve essa façanha, esposa do filho de Nabucodonosor, mandou reformar os muros da cidade e mandou cavar vários poços para tirar o barro, para caiar, para fazer o rejunte, assentamento de pedra, reboco desta reforma. E Ciro, avaliando, ele desviou a água da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é um conjunto de águas moderníssimo para a época, e a cidade passou 70 anos sem ser derrubada, porque ela, como era abastecida por água, tinha como criar animais, microagricultura, lavoura, granja, criar cordeiro, gado, e aí eles se autossustentavam. Por quê? Como se tomava uma cidade naquela época? Cercava as entradas e a pessoa tinha que sair para buscar víveres, água, comida, alimento, animal, e lá tinha tudo pelo sistema hídrico moderno naquela época. Ciro baixou a água, encheu os poços. Quero comentar o seguinte: Deus mandou que o povo de Jerusalém, a gente sabe que Daniel foi para lá com 9 anos e a invasão foi 70 anos depois, mas a cidade era tão imbatível, tão segura, tão invulnerável, que eles passaram a ficar relaxados e não trancaram mais os portões. Quando o Ciro entrou com a tropa, a água entrava na canela dos soldados e dos cavalos. Tomou a cidade. O filho do Nabucodonosor estava dando uma festa, e quando ficou sabendo que a cidade estava sendo tomada, invadida, alguém falou assim: aqui tem um profeta que sabe explicar por que está acontecendo isso. Aí chamaram Daniel, já tinha passado por tudo aquilo lá, sofrido, escravizado. Eu avisei que vocês teriam que cuidar da entrada da cidade, teriam que cuidar das águas. Eu só estou comparando isso e fazer um paralelo, isso aí, essa leitura, com a chegada da água do Nordeste. A chegada da água do Nordeste. É só uma comparação e uma reflexão espiritual pessoal minha, ok? Falar em Constituição, nós vamos falar em liberdade, os países mais liberais, a Constituição americana, e o povo tem que ter um respeito com essa Carta Magna, porque uma nação, quando ela quebra o respeito por essa Carta Magna, essa nação paga um preço muito caro. Isso é comprovado ao longo dos últimos 100 anos, ou mais de 100 anos, vários países, várias sociedades, várias economias no mundo. Então, a nossa opinião de hoje é que o povo brasileiro tem que pensar em lutar, não é brigar não, gente, pelos seus direitos, pela liberdade, pelo exercício pleno da democracia, não a democracia, por isso que eu falei e estudei a democracia, né? Não a palavra da boca para fora, porque, parafraseando Rui Barbosa, chamar um cão de gato não faz miar. Esta é a minha opinião de hoje. Muito obrigado. Eu sou Flávio Willer Cândido, OAB Amazonas 5527, e foi uma honra tê-los comigo. Voltaremos em breve. Muito obrigado.